Olá, terceiro ano, juntos vamos iniciar mais uma semana e eu gostaria de falar para vocês que a gente está junto, não desistam, que a gente vai chegar no fim desse ano letivo, tá? E essa semana eu gostaria de retomar com vocês um pouquinho o assunto da regionalização. Por quê? Eu já passei uma atividade para vocês, só que a gente ainda não trabalhou de maneira presencial. Então, para relembrar, eu gostaria de falar para vocês que regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico a partir de critérios específicos, ou seja, a gente classifica de acordo com características que a gente escolheu. Dentre elas, que a gente pode mais destacar, né, no trabalho que vocês fizeram, na atividade que me entregaram, o primeiro critério de regionalização foi os continentes. Então, assim, o que são continentes? São grandes extensões de terra emersas e limitadas pelas águas dos mares e dos oceanos. Então, o que diferencia um continente de uma ilha? O tamanho. Porque a ilha é uma pequena porção de terra cercada por água. Já o continente, ele tem uma extensão territorial muito maior. Só que nesse sentido, eu quero citar para vocês a questão geológica da Europa e da Ásia. Porque se vocês olharem no mapa que tá apresentando aí na imagem, vocês vão ver que a Europa e a Ásia, elas fazem parte de um mesmo bloco continental. Por isso também que esse continente, ele se junta e ele recebe uma denominação de Eurásia. Então, assim, a Eurásia, ela apresenta características diferentes do ponto de vista histórico, econômico, social e cultural. Então, o que contribui a que esse grande bloco continental, apesar de fisicamente ele não estar dividido, ele faz parte de dois lados diferentes. Então, ele é um grande bloco, porém, tem o continente europeu e o continente asiático, certo? Porém, nessa imagem agora, eu gostaria de destacar para vocês o continente americano, que é o continente onde o Brasil está presente, tá? A princípio, a gente aprende, né, que existem subdivisões do nosso continente. Pela sua extensão e pela sua característica, nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que é onde está o Brasil. Mas o nosso continente ainda tem uma outra divisão, que é a divisão sociocultural da América. Então, no caso, o continente ele está dividido entre América anglo-saxônica e América Latina. A América anglo-saxônica, ela é uma região onde se encontra apenas os Estados Unidos e o Canadá. Então, nesse princípio, ele exclui o México, por questões culturais que eu vou falar com vocês na próxima imagem, ok? E assim, aí nós temos a segunda divisão, que é a América Latina, que encontra-se todos os outros países pertencentes ao continente americano. Então, assim, a América anglo-saxônica é uma denominação aplicada para se designar um grupo de países da América que tem como língua oficial o inglês. Então, assim, essas nações da América anglo-saxônica, elas possuem ligações históricas e culturais com o Reino Unido, certo? Eu destaquei os Estados Unidos e o Canadá devido esses países eles possuírem uma maior economia das Américas. Porém, nações anglo-saxônicas, como eu falei para vocês, são países que têm uma cultura histórica do Reino Unido. Então, há outros países no continente americano onde eles se encaixam nessas nações anglo-saxônicas. Dentre eles, a gente destaca os Estados Unidos e o Canadá. Na América Central, nós temos alguns países também, né? Dentre eles, Bahamas, Jamaica, Trindade e Tobago, Granada. Tem um país, tá? Tem um país que chama Granada. Aí nós temos também a América do Sul, que nós temos a Guiana, certo?
Agora, a expressão América Latina, ela é usada principalmente para se referir a todos os países do continente americano, com exceção dos Estados Unidos e do Canadá. Segundo o senso comum, o significado mais empregado são os países que compõem a América Latina, seriam os países que fazem parte da América do Sul, América Central e o México. Então, assim, essa regionalização, ela leva em conta a história e as características culturais. O continente americano, ele está dividido entre a América anglo-saxônica e a América Latina, que recebe esse nome porque é composta por países que têm como língua oficial idiomas que derivam do latim, como o português, o espanhol e o francês, né? Isso a gente não vai entrar lá, que no Canadá tem uma região que fala francês, certo? Porque a língua oficial ainda é o inglês. Então, assim, os países da América Latina, eles possuem um passado colonial em comum. Eles tiveram uma colonização de exploração, que foi a marca do passado desses países. A maioria dessas atuais nações serviu às suas metrópoles e teve sua economia voltada à exportação, o que impediu a constituição de um mercado interno consolidado. Causou prejuízos que a gente ainda tem até hoje, né? Outra característica histórica comum desses países é a concentração de terras nas mãos da elite. Porque mesmo após a descolonização, esse fator é responsável pelas marcantes desigualdades sociais e econômicas presentes nesses países. Apesar de muitas semelhanças, ainda dentro da América Latina, nós temos algumas outras subdivisões que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, se a gente pensar na questão de colonização, a América anglo-saxônica, ela teve uma colonização de povoamento, onde a metrópole, ela pensava em contribuir com o crescimento daquela região colonizada, né? Era dividido, então os Estados Unidos conseguiu ter um progresso. Já o Brasil e os demais outros países da então América Latina sofreu uma colonização de exploração, onde os recursos aqui encontrados eram todos levados de volta para a metrópole. Agora, como atividade dessa semana, eu quero que vocês criem um quadro destacando as principais características. O que que há em comum, o que que há de diferente na América Latina e na América anglo-saxônica. Aí vocês podem organizar da maneira que vocês preferirem, para a gente bater o olho aí na atividade e conseguir notar as principais diferenças e o que há de comum entre a América Latina e a América anglo-saxônica.